Oi galera, finalmente eu tô livre e posso fazer o Cortas Divas de novo. Espero que vocês tenham sentido minha falta, né? Mas enfim, agora toda semana eu vou voltar a fazer vídeos, né? Eu tava morrendo de vontade de voltar a dividir as coisas com vocês, de voltar a assistir vocês também, porque eu também não tava nem assistindo. Mas então é isso. E hoje eu vou vir com a tag, não é bem uma tag, né? Não sei, eu acho que acaba até sendo, da história do meu cabelo. Bom, o meu cabelo ele não é desse jeito, tá? E eu faço relaxamento progressiva, né? Eu não tenho nenhuma foto aqui pra mostrar de como ele era antes, mas eu acho que se vocês virem os vídeos antigos, lá para os primeiros vídeos, eu tenho ele mais comprido e cacheado, né? Que quando eu não fazia escova, eu só fazia vídeo quando eu lavava a cabeça e aí ele ficava menos pior, digamos assim, né? E meu cabelo assim, ele sempre foi muito cheio, sabe? Eu sempre tive muito cabelo, ele sempre foi muito grosso, sempre foi muito cheio e é um cabelo assim muito estranho, né? Ele é um cabelo que aqui embaixo ele é totalmente liso, aqui no meio umas partes são bem cacheadas, outras partes são assim, retas, não chega a ser liso, é uma coisa sem definição. E a raiz é mais lisa, a raiz é lisa, praticamente lisa, né? E só faz umas leves ondas, e aqui à frente, que já tá por fazer, eu não vou nem mostrar pra vocês, é bem crespo. Então, né, é um cabelo assim que não tem muita coisa pra fazer, né? Ou você faz algum relaxamento, ou você corta muito curto, porque deixar ele no natural não tem como. É um cabelo ruim, é um cabelo estranho de mexer, tá? E é um cabelo assim que ele arma à toa e eu não podia nem mexer muito nele porque ele armava à toa, né? E assim, geralmente cabelo cacheado tem que colocar bastante creme pra ficar bom, né? O meu é diferente, se eu coloco muito creme ele fica oleoso. Eu não entendo. Se passa um pouquinho mais, ele já fica oleoso, e se eu passo bem pouco, ele fica espigado. Então é um cabelo que não tem como você deixar ele natural, que não tem conversa com ele, simplesmente, né? E eu comecei a fazer relaxamento com 7, 8 anos. Sim, primeira vez que eu fui no cabeleireiro eu tinha 7, 8 anos e aí ele fez um relaxamento lá. E bom, criança não entende, né? Nem sei como que ficou, sei lá. Eu só sei que todo dia de manhã minha mãe molhava aqui à frente e passava o colene, que antigamente era uma embalagem muito horrível. E todo dia tinha que molhar e passar aquele colene pra ele ficar sentado. E mesmo assim ele não ficava. A hora que secava ele ficava aquela coisa assim. Assim. Que nem a minha prima fala, cabelo de sol. Toda criança tem cabelo de sol. E ficava desse jeito, né? Ficou desse jeito por um bom tempo, mesmo fazendo relaxamento. E aí eu fazia relaxamento uma vez por ano, né? Porque criança, né? Mãe e pai que sustenta, né? Eu fiquei fazendo relaxamento só uma vez por ano, no meu aniversário. Que eu cortava meu cabelo uma vez por ano e fazia relaxamento uma vez por ano, né? Aí a primeira vez que eu pintei foi na 4ª série, que eu não sei o que deu em mim, eu queria ser loira. Não sei se era por causa da influência da Barbie, não sei, eu queria ser loira de qualquer jeito. Eu acho que isso daí eu já tinha uns 10 anos. E queria ser loira, eu pintei de loiro escuro, porque eu queria ser loira, mas estava com medo de ser loira. Criança. A conclusão, não pegou, né? Óbvio, né? Mas enfim, né, e continuei fazendo relaxamento quando eu não podia ir no salão. A minha irmã comprava aqueles relaxamentos da Scala que tinha antigamente e fazia. Ai, ficou bom, ai, ficou, mas... Enfim, criança não sabe, criança não entende, né? Essa é a realidade.
Aí eu acho que quando eu tinha uns 14, 15 anos, 14, foi 14, eu quis porque quis deixar ele vermelho. Vermelho assim, extintor de incêndio. E aí a minha tia, ela já trabalhou em salão de beleza e tal. E ela falou, vou conseguir deixar o seu cabelo vermelho sim. Eu falei, não vai ter que descolorir, né? Porque ele é escuro e tal. Ela, não, eu vou fazer tom sobre tom e vai ficar vermelho. Ela passava uma tinta que chamava Lise Tinge, né? Nossa, ferida, né? Porque é alisante, fede, gente, né? Uns é menos, outros é mais, mas uma coisa é certa, alisante fede. Não vai achando que você vai fazer um alisamento aí com pasta que não fede, que você tá redondamente enganado. Fede, uns mais, outros menos, mas todos fedem. E ela passava isso e a primeira cor que ela passou foi chocolate, porque ele era todo queimado, então ela passou tal. E aí deixou de uma cor só, e aí foi indo, foi acobreado, papapá, foi indo, até ele ficar ultra vermelho. Eu adorei. Só que assim, ela começou a trabalhar e aí depois não tinha mais tempo pra passar, eu não sabia passar sozinha, porque o meu cabelo, ele... Bom, não vou levantar pra mostrar, mas ele era... Ele quase chegava na bunda, mas era um cabelo feio, gente, não cuidava. Não tinha condições e também... eu fui muito relaxada a vida inteira, né? Eu melhorei de 1 ano pra cá, 2 anos pra cá, mas antes eu era muito relaxada. Eu acho que juntava tudo, né? Que quando você... quando você... Que nem, pelo menos em mim, quando eu sou abalada financeiramente, não adianta nada vocês falarem, tem uma coisa linda e é barata, eu não vou comprar, porque eu já tô puta da vida, mas enfim. E aí ela não ia poder mais pintar, e aí eu falei assim, eu não vou pintar sozinha pra deixar tudo estragado, aí eu falei assim, vou deixar na cor normal, né? E assim, eu ia uma vez por ano cortar o cabelo, mas essa uma vez por ano, quando eu ia cortar, tipo assim, ele tava quase na bunda, né? Eu deixava ele aqui, assim. Aqui. Porque eu falo assim, galera, né, vou cortar pouco. Falo assim, o cabelo já tá todo detonado, vou cortar pouco. Então eu nunca cortei pouco. Eu cortava uma vez por ano, mas eu cortava muito. Aí a minha irmã falou assim, não, eu vou pintar. E ia 2 tubos de tinta. Só que eu não sei o que ela fez, aquela vez que ela pintou, não foi os 2 tubos que ela comprou, foi só um. Aí passou, tal, beleza, ela passou, ficou bonito e tal. Pra ela passar esse segundo tubo, foi uma novela, né? Demorou muito, todo dia pedia. E aí depois, com muito custo ela passou. E aí foi onde eu falei assim, não, não vou mais passar aqui. Tô cansada, né? Não vou ficar molando ninguém e tal, não ficar implorando pra ninguém passar tinta no meu cabelo. Aí parou, aí eu parei de passar, né? Consequentemente eu parei de fazer tudo nele, ficou uma droga, né? Que a raiz imensa, né? Parei de fazer relacionamento, parei de fazer tudo, né? Aí até foi uma época muito trash da minha vida, uma das épocas trash da minha vida, e aí eu parei de fazer tudo nele, né? Não ia dar mesmo pra fazer, não tinha dinheiro pra fazer e não fiz. Aí o meu pai, no aniversário de 15 anos, bom, não preciso nem dizer que não tive festa, né? Mas enfim, ele falou, eu queria te dar um presente. Eu falei assim, eu queria arrumar meu cabelo, que tá horrível, né? Aí ele me levou numa cabeleireira que ele ia. Muito boa, assim, por sinal, sabe? Tipo, eu cheguei lá, ele explicou que, né, não deveria ter começado a mexer no cabelo muito cedo, que papapá, a mulher, o cabelo muda toda hora e tal, nananã, então explicou tudo e fez teste de mecha, falou que o cabelo não dava pra mexer, porque tava muito detonado. Aí ela pegou e fez várias hidratações, né, eu fui lá, um monte de vezes eu fui lá, fazendo hidratação semanal, e aí depois que ela foi fazer o relaxamento.
Aí ela fez, ficou bonito, tal, tudo. Ela deu um corte bem legal nele. Foi a primeira cabeleireira que conseguiu deixar a escova lisa no meu cabelo sem precisar passar chapa. E, nossa, eu adorei, né? Mas a alegria de pobre dura pouco. Ela virou pra mim e falou assim, olha, esse cabelo você tem que hidratar. Se você não hidratar, ele vai quebrar. Aí eu, tudo bem, né? E assim, uma coisa curiosa, meu cabelo sempre quebrava com relaxamento, mas você é criança, você acha que tudo é normal. Eu achava que o normal era quebrar, mas enfim. Aí eu falei assim, não, tudo bem, eu vou hidratar. Aí tá, eu hidratava, toda semana eu hidratava. Aí, eu não lembro o que aconteceu, uma semana eu falhei de hidratar, né? E eu falei assim, bom, eu acho que uma semana não vai ter nenhum problema. Quando eu lavei a cabeça outra vez, cara, quando eu fui pentear, velho, nossa, tava muito falhado aqui assim, aqui pro meio, aqui embaixo, enfim, ele quebrou quase inteiro. Ai, Ani, você não chorou? Não, eu fiquei muito puta, porque eu queria saber que raio que ela passou na minha cabeça que uma semana ia quebrar inteiro. Não era pra quebrar, porque eu tava hidratando, né? Se ela tivesse passado quando ele tava detonado, tudo bem, né? Mas, enfim, né? Falaram, ai, vai atrás dela, tal, tudo. Eu falei assim, eu vou atrás dela pra quê? Pra ela virar na minha cara e falar assim, ai, o problema é seu, ninguém mandou você não hidratar. Aí eu deixei quieta. E aí o que aconteceu? Aí eu fui em uma outra cabeleireira, cortei quase desse tamanho que tá agora, e antes eu usava tudo preso, então tanto faz o corte. Aí eu cortei e usava ele sempre preso. E foi assim, aí depois disso ele não crescia mais. O máximo que ele crescia era até aqui. Não crescia mais. E depois disso, dele ter quebrado um monte, eu senti assim, bastante cabelo eu ainda tenho. Mas ele tá muito mais fino do que ele era antes, né? Antes, eu não conseguia prender um cabelo com uma xuxinha dessa. Eu tinha que prender com aquela xuxinha de meia, sabe? Agora não, né? E foi isso, porque ele não era assim. Aí passou, tal, tudo, e eu não fiz mais relaxamento. Falei assim, é pra quebrar todo de novo, né? E eu falo assim, sem contar que sempre era uma coisa feia, porque eu não tinha dinheiro pra cuidar. O que acontecia? Ficava crescendo aquela raiz aqui. E nunca ninguém até então tinha feito um relaxamento bom em mim. Porque relaxamento bom é aquele que não dá degrau da raiz pro alisado. E todo mundo fazia dar esse degrau. Alisava, não relaxava no cabelo. Então, tipo, um mês já aparecia uma onda imensa e o resto tudo esticado. E aí eu falei assim, ai, não quero mais isso, tá? E passou, eu fiquei um bom tempo sem alisar. Só cortando. Uma vez por ano também. E ele não mais crescia. Até que o shampoo, que é o cabeleireiro do meu coração hoje, mudou pra perto de casa. Aí eu falei assim, ai, vamos cortar lá nele. Porque eu tive umas experiências ruins e eu tava sem cabeleireiro. Porque foi assim, eu fui numa cabeleireira que eu ia sempre, né? E uma vez, eu não sei, tá, eu cheguei lá, ela tava indo embora, mas eu falei assim, olha, se você quiser, eu venho amanhã e tal, tudo. Ela, não, eu corto, mas eu já percebi que ela não gostou. Enfim. Aí, uma vez que eu fui lá, o que ela fez? Eu marquei hora porque era aniversário do meu chefe, né? E só ia da gente da alta lá, eu não ia ir com meu cabelo todo estragado, porque eu fui em uma outra cabeleireira que picotou o cabelo inteiro, ficou parecendo cabelo de criança, sabe? Sabe quando criança corta o cabelo de boneca?
ficou assim o meu cabelo, que ela quis inovar, ela quis tirar volume, enfim, ela cagou na minha cabeça. E aí ela ia consertar a cagada de outra pessoa, né? E eu ia fazer uma escova e tal, porque eu falei assim, cara, só vai dar gente chique, eu não vou ir feia. Aí eu marquei a hora, ela foi me atender muito depois. E não tinha outra pessoa pra ir, que eu não conhecia nenhum outro cabeleireiro bom pra ir. Conhecia, até conhecia, mas era tudo cabeleireiro que já tinha feito cagado na minha cabeça e não ia ir de novo. Ela cortou tal, bonito, né? Aí eu já tava atrasada. Aí ela falou, você quer escova reta ou pra cima? E o meu cabelo, mesmo fazendo progressivo, relaxamento, se eu enrolo pra cima, dá a impressão que eu não fiz nada. Eu falei, faz reta. Ela fez pra cima. Eu já tava atrasada, eu não ia falar lá na minha cabeça que eu não vou assim. Eu simplesmente fiz, fui com o cabelo odioso, né? E nunca mais voltei lá. E foi aí que eu falei assim, que legal, agora eu tô sem cabeleireiro nenhum. Foi onde ele mudou aqui perto de casa e aí eu fui nele. Aí o cabelo tava meio comprido e tal, aqui, que ele não passava daqui. Aí eu falei assim, eu queria uma coisa nova, sei lá, uma coisa diferente. Eu falei assim, bom, na verdade eu queria repicar, mas não dá, né? Aí ele, como não? Aí foi onde eu me apaixonei. Porque todo lugar que eu ia, eles falavam assim, é só uma repicadinha leve e reto atrás, porque seu cabelo arma. Aí eu falei assim, não, por que armaria? Seu cabelo vai ajeitar. Dito e feito, galera, ele cortou e ficou o cabelo mais lindo que eu já tive, né? E depois disso ele fez uma carga de queratina lá, e enfim, o cabelo ficou lindo. E cada vez que eu ia, que assim, aí eu fui 2 vezes. Eu fui 2 vezes. Uma vez eu fui, fiz isso, uma vez eu fui. Aí outra vez eu fui e ele fez esse negócio, essa carga de queratina. E aí eu fui 2 vezes no ano no cabeleireiro, Aí depois eu tive um casamento, eu fui de novo e fiz, foi onde ele virou e falou, olha, seria legal você fazer um relaxamento nisso. E aí eu pensei, e aí eu fui, aí eu conversei com ele e falei assim, olha, eu não quero aquele relaxamento que dá um mês, eu vejo a minha raiz aparecendo, tal, tudo. Ele falou assim, não, a gente vai fazer uma coisa diferente. E o que ele fez? Ele não alisou igual todo mundo fazia, ele relaxou. Então, o que acontece? O meu cabelo, eu seguro ele no relaxamento e na progressiva sem formal agora, quando falta, né? Porque a minha irmã vende esses produtos, então ela segura ele quando eu não consigo ir lá, na progressiva sem formal. Mas se eu lavar, ele enrola. Ele não fica liso, ele não é que nem o pessoal fala, ele fica liso natural. Não, ele não fica natural, ele enrola. Só que ele enrola de um jeito certo, né? Porque que nem eu falei, não gosto daquele cabelinho cacheadinho, bonitinho, tá? Eu gosto dele meio bagunçadão. E ele fica desse jeito, só que sem armar, sem nada, né? Coisa que com ele no natural, sem relaxamento, eu não conseguiria fazer. E quando começa a crescer, né? Eu só consigo ver por quê? Porque eu faço chapa, escova. Se eu vivesse com ele enrolado, né? Molhava e passava o creme, né? Nossa, quanto né eu tô falando hoje. E passava o creme, ele não ia aparecer, né? A raiz. Porque o relaxamento que ele fez é uma coisa assim, não vou falar que é leve, que não é tão leve assim, mas é uma coisa que é mais natural, né? Então fica... como que eu posso explicar? Fica natural, galera. Não parece que eu passo nada no comprimento crescido, tipo, da raiz pra cá. Parece que meu cabelo é daquele jeito mesmo, né? Coisa que antes sempre teve aquela divisa. Aí foi indo, eu fui lá, eu falei pra ele, de novo me deu a louca, eu queria ter luzes, porque queria ter luzes. Aí ele, olha, quem tem luzes
luzes fica bonita em cabelo escovado. Ele falou assim, não vou falar que, né, que um cabelo cacheado com luzes é feio e tal. Mas ele falou assim, eu particularmente acho melhor com cabelo escovado. Eu falei assim, eu também. Foi aí que, né, na hora da vontade a gente faz tudo, né? Foi aí que eu peguei e comecei a fazer escova em casa, assim, né? Falei, eu quero e eu vou fazer. E eu comecei a fazer escova em casa e tal. E foi ficando legal tal. E quando ficou bem da hora, foi quando eu fiz aquelas mechas, né? Que vocês já sabem tal, né? Só que pra mim nada nunca tá bom. Aí eu cortei tal, né? E cada vez eu mudava um pouco de cor, né? A última vez eu cortei ele curtão daquele jeito e deixei vermelho. A intenção, como eu falei em outro vídeo, era ficar vermelho extintor de novo. Só que assim, galera, vermelho não é igual loiro, que você passa um shampoo bom, uma coisa assim, ele segura assim. Não é. Vermelho ele vai desbotando, ele vai ficando alaranjado. E a única coisa que deixa ele bom mesmo é outra tinta. Então comecei a jogar tinta e ele começou a ficar ruim. E também o que não estava ajudando, antes de eu jogar tinta, era um condicionador que eu tinha da Natura, que eu já mostrei ele nos vídeos acabados. E até o shampoo falou, ele falou assim, olha, pra usar diariamente não é legal, tá? Que alguns casos começam a quebrar tal, e era o que acontecia comigo, começava a quebrar tal, e eu percebi que depois que eu parei de usar ele, meu cabelo começou a ficar bom, né? Aí, enfim, o que aconteceu? Tava muito seco, tava muito feio, tava sem brilho, né? Aí eu falei assim, bom, infelizmente, não dá pra ficar com esse cabelo vermelho desse jeito, né? Aí o que eu fiz? Eu fui lá, né? Minha irmã falou assim, faz queratinização e tal. E eu morria de medo de fazer queratinização passando a chapa, que eu falei assim, eu não vou saber fazer, eu vou fritar tudo no cabelo. Mas deu certo, né? Até eu vou explicar pra vocês como é que eu fiz, né? E só sei que a queratinização foi o que salvou o meu cabelo. Tipo, já faz uns 2 ou 3 meses que eu fiz. Não é 2 ou 3. Um mês já que eu fiz. E o meu cabelo ainda tá bom. E essa queratinização, assim, você faz, cara, parece que o seu cabelo nasce de novo. Fica parecendo um cabelo de criança, sabe? O cabelo de nenê que é bem molinho, bem macio. Fica assim, cara. É demais, é divino queratinização. Aí, tá, eu fiz queratinização, ficou bom. Aí eu falei assim, bom, agora eu vou voltar pra cor do meu cabelo. Não vai ter jeito, né? Eu falei assim, não vou ficar passando tinta e tal, porque não vai ficar legal, né? Aí eu peguei, fui lá, comprei a tinta da Soft Color, né? Tinta tonalizante. Eu peguei o castanho médio, que é a cor do meu cabelo, e passei. E, bom, na verdade ele já tá meio avermelhado, por causa do vermelho que tava embaixo e tal. Mas não dá tanta diferença, assim, aí no vídeo. E é isso. E eu passei essa cor agora, eu falei assim, vamos ver, né? Até quando eu aguento ficar normalzinha, porque, cara, eu ainda não acostumei. Se eu falar pra vocês que, não, de boa, já me acostumei com a cor dele mesmo. Não, ainda não me acostumei com a cor dele. E, sei lá, eu acho que a próxima vez que eu for lá, ele vai inventar alguma moda, eu também vou inventar alguma moda e é assim. Agora, né, gente, eu quero deixar um pouco meu cabelo crescer. Por que você tá cansada dele curto? Não, cabelo curto é a melhor coisa que inventaram na face da terra para uma mulher. Graças a Deus que teve revolução, que teve liberdade sexual e graças a Deus que hoje a mulher, se ela quiser raspar a cabeça, ela pode. Porque, cara, eu não ia suportar viver na Idade Média com aqueles cabelos imensos. Ainda mais do jeito que meu cabelo é. E não, eu vou deixar ele crescer porque minha irmã tá fazendo um curso de cabeleireira e a minha mãe tem cabelo curto. Ela vai ter muita coisa que não vai conseguir fazer no cabelo dela. E eu vou assim,
deixo crescer um pouco, ela dá uma treinada e eu vou lá e corto tudo de novo. E é isso, eu vou deixar ele crescer um pouco pra ela poder treinar, né, em mim. E não, assim, não sei quanto que eu pretendo deixar crescer, porque assim que eu receber eu já vou pegar, já vou comprar uns tônicos, porque aquilo lá faz o meu cabelo crescer muito, né. Aliás, eu tenho um negócio aí, vou mostrar pra vocês nos vídeos de comprinhas acumuladas, vocês vão pirar, que é muita coisa. E é isso, né? Essa é a história do meu cabelo. Uma história que no começo foi trágica, mas agora tá tudo bem, né? É só não fazer extravagância. Toda semana eu hidrato ele, né? Com máscara, com óleo, enfim, com o que dá na cachola. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E até semana que vem no Quartas Divas! Olha, gente, quanto tempo fazia que eu não falava isso. Ai, ai. Bom, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!